Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo nós vamos ver como é que a gente faz, como é que a gente usa o R-Commander para calcular medidas de síntese de uma variável quantitativa, seja ela discreta ou contínua, interpretar os resultados e também ver como calcular as medidas em função dos valores de uma variável qualitativa, fazer aquilo que a gente chama de breakdown, quebrar os valores, as medidas em função de uma outra variável. Lembrando a vocês que as informações, o arquivo de dados que nós vamos utilizar nesse vídeo, pode ser achado aqui nesse site, certo? Tem os arquivos para os vídeos do YouTube que eu deixo disponível para esse canal e tem vários textos aqui que podem ser utilizados. Por exemplo, esses textos aqui de análise exploratória de dados, embora sejam textos escritos para uma planilha eletrônica, mas a parte de interpretação das medidas vocês podem estudar por aqui. Então, a interpretação é semelhante tanto independente de como ela é calculada, seja através da planilha eletrônica ou seja através do R-Commander. E o arquivo que nós vamos utilizar é esse arquivo aqui, empresasamostra.rdata, que já está importado, já está aqui no formato apropriado para usar dentro do R-Commander. Então basta só carregar esse conjunto de dados, que é isso que a gente vai fazer aqui. Certo? Voltando lá para o R-Commander, a gente vem aqui em dados e pede para carregar um conjunto de dados. Certo? Que eu vou escolher aqui então empresas amostra. Lembrando a vocês, sempre lembrando que nessa janela R-Script, todas as operações que a gente faz com os menus do R-Commander ficam registradas aqui, que você pode salvar isso para utilizar posteriormente. E aqui na janela Output são apresentados os resultados, certo? Esse conjunto de dados, nós podemos ver aqui, ó, tem as informações, é o resultado de uma amostra de um arquivo maior, que a gente tinha um arquivo empresas, tinha 10.000 empresas, a gente selecionou 200 por sorteio, e aqui tem o caso sorteado, eram dados dos clientes de uma empresa de consultoria, que por sua vez eram empresas, então tinha o setor do cliente, o objetivo do contrato de consultoria, a satisfação com o serviço prestado, a propensão de continuar ou não um serviço. Então, essas 4 variáveis qualitativas e 2 variáveis quantitativas. O valor do contrato obtido e o número de contratos realizados em outras ocasiões por esse cliente com a firma de consultoria. Então, nós vamos estudar essas 2 variáveis aqui. Bom, primeiramente, pessoal, tem que entender o seguinte. As variáveis aqui que nós estamos trabalhando, tanto faz se elas são discretas ou contínuas. Num vídeo anterior que a gente mostrou como é que fazia gráficos, essa distinção é importante para a construção do gráfico. Um gráfico, uma variável discreta tem uma determinada abordagem, para a variável contínua tem outra. As medidas de síntese não, a gente calcula sem levar em consideração se é discreto ou contínuo. Então, a gente pode vir aqui em estatísticas, resumos numéricos e vai aparecer isso aqui. O R-Commander já seleciona as variáveis quantitativas que estão disponíveis. Vocês se lembram que no vídeo sobre distribuição de frequências, ele mostrava só as variáveis qualitativas para construir distribuição de frequências aqui. Nesse caso, então, para calcular medidas de síntese, só as quantitativas. Caso não nos interessa, porque é uma variável que a gente não vai analisar aqui, porque é o resultado do sorteio, vamos marcar então número e valor e vamos ver as estatísticas disponíveis. Então a gente tem aqui, pessoal, média, desvio padrão, intervalo interquartílico, erro padrão da média, que é uma coisa importante para estudos de inferência, que a gente não vai entrar nesse ponto aqui, isso aqui é uma análise apenas exploratória, coeficiente de variação, que é uma medida de dispersão relativa, basicamente é o desvio padrão dividido pela média, a gente vai ver quanto o desvio padrão representa da média. Temos as medidas aqui embaixo já marcadas, os quantis, alguns que é chamado de quantil, poderia ser chamado também de quartil, quartil zero, primeiro quartil, quartil central, terceiro quartil e o quartil 100, ou 0, 25%, 50%, 75%, 100%. Então, o zero é o valor mínimo, 25% o quartil inferior, 50% a mediana, 75% o quartil superior e 1 o valor máximo. Mediana, o 0,5, 50% dos dados daquela variável estão abaixo da mediana, 50% acima.
Quartil inferior, 25% dos dados estão abaixo do quartil inferior e 75% acima dele. E quartil superior, 75% dos dados estão abaixo dele e 25% acima. Pela distância relativa entre essas medidas, a gente pode avaliar várias coisas. Por exemplo, se existe assimetria na distribuição. A gente pode fazer isso através de gráfico, mas também através das medidas. Bom, e tem aqui, que a gente não marcou, as medidas de skewness e kurtosis. Skewness quer dizer assimetria, é uma medida numérica. Quanto mais próxima de zero ela for, é a indicação de assimetria. E quando ela é diferente de zero, é a indicação de assimetria positiva, quando ela é maior que zero, ou negativa, quando ela é menor que zero. Kurtose é uma medida do afilamento da distribuição. Quando ela está próxima de zero, a maior parte das vezes quer dizer que você tem uma situação intermediária, não é uma curva tão afilada e também não é uma curva tão achatada. Mas isso nós não vamos levar em consideração agora. Se vocês quiserem mais informações, podem procurar qualquer livro de estatística que explica essas medidas em profundidade. Vamos analisar as outras mais comuns. Então a gente dá um OK aqui e aparecem os resultados. Lembro a vocês que esses resultados vocês podem salvar. Reparem que do jeito que está aqui, você não tem como colar isso numa tabela, você teria que digitar os valores, mas você pode salvar isso aqui para utilizar posteriormente, é recomendável. Então aqui nós temos as informações. A variável número tem uma média de 3,62. O desvio padrão é 2,287, que representa 63% da média. Já a variável valor, a média vale 23.000 e o desvio padrão vale 16.000. Isso representa um coeficiente de variação de 0,70, ou seja, 70%. Quer dizer, então, que a variável valor é um pouco mais dispersa que a variável número, porque tem um coeficiente de variação maior. A gente não pode comparar os desvios padrões diretamente, porque as escalas, as variáveis e as médias são muito diferentes, mas isso aqui pode ser comparado. Essa é uma vantagem do coeficiente de variação. O que mais que a gente pode ver aqui, pessoal? Nós podemos ver que o valor mínimo de número de contratos é 1 e o valor máximo 15. 25% do número de contratos vai até 2 e só 25% é acima de 4. 50% dos dados das empresas têm até 3 contratos e 50% acima de 3 contratos. E o valor máximo de contratos é 15, dentre esses 200 analisados. Já a variável valor, nós observamos aqui que o valor mínimo do valor do contrato é 10.000 e o valor máximo 125.000. Mediana 18.000. Quartil inferior 13.000. Repare que está mais ou menos próximo aqui do valor mínimo. Então 25% dos contratos, os valores vão até 13.000 e 75% acima deles. Reparem, a mediana, então, está aqui em 18.000. Reparem que a média, enquanto a média de número está relativamente próxima da mediana, a média de valor está uns 5.000 unidades monetárias acima da mediana. Por que isso acontece? Porque a média provavelmente deve estar sendo distorcida por valores discrepantes aqui entre os 27.000 e os 125.000, que está bem acima, reparem, quase 100.000 unidades monetárias acima do quartil superior a esse valor máximo. Então isso está distorcendo a média para cima. Por isso que ela deu um valor um pouco mais distante da mediana proporcionalmente do que no caso da variável número, certo? Então, isso é indicação, pessoal, que a variável valor deve ter distribuição assimétrica. Se você comparar, uma das maneiras de fazer a avaliação da simetria é através da distância entre o quartil inferior e a mediana e o quartil superior. Quando essas distâncias são diferentes, é indicação de assimetria. Aqui nós temos um caso, para a variável número, a distância do quartil inferior para a mediana é de 1 unidade, um valor, um número de contrato. E da mediana para o quartil superior também. Então, olhando por aqui, nós teríamos uma situação de simetria, ou aproximadamente simetria. Já no caso da variável valor, não.
A gente tem aqui 13.000 até 18.000, uma diferença aí de umas 5.000 unidades, e depois uma diferença de 9.000 unidades para o quartil superior a partir da mediana. Então, isso é indicação também, além dessa distância aqui da média e da mediana para valor, essa outra distância entre eles aqui é a existência de indicação de assimetria. Assimetria para a direita, na direção do valor máximo, né, dos valores mais elevados. Bom, essa foi a análise individual. Então, aparentemente, a variável número está com uma situação um pouco mais simétrica e a variável valor com uma situação de assimetria. Quem viu os vídeos sobre os gráficos para essas duas variáveis, os histogramas que a gente construiu, viu que tem uma certa razão aí. Existe uma coerência entre os resultados encontrados aqui e o resultado encontrado lá. O que nós vamos fazer agora, pessoal, é fazer um breakdown. Vamos fazer só o breakdown da variável valor. A variável valor em função da variável objetivo. Vamos dar uma olhada como é que funciona isso aqui. Então a gente vem aqui em estatísticas, resumos numéricos, e agora a gente vai resetar tudo. Vamos selecionar só valor. Vamos lá nas estatísticas novamente, marcamos coeficiente de variação. E agora vamos resumir valor por objetivo. Muito importante, pessoal. Aqui eu já calculei as medidas para o grupo total. Se você pegar uma planilha eletrônica, se você pegar um software estatístico proprietário, quando você pede um breakdown, quando ele faz essa análise por grupo, ele apresenta também os valores totais. O R-Commander não faz isso. Então você tem que previamente fazer a análise da variável antes de fazer a distribuição por grupos. Como a gente já fez isso, dá para utilizar. Então, vamos dar um OK aqui e vamos ver o resultado encontrado. Então, vamos aumentar a tela para vocês enxergarem melhor a situação aqui. Então, o que nós temos aqui para ser entendido? Veja. Nós temos a média da variável valor total, 23.628. O que a gente observa quando a gente trabalha com a variável isoladamente, a variável valor por grupo? O que a gente consegue observar? A gente consegue observar que clima organizacional tem uma média que é quase a metade da média geral. Deu 12.638, quando a média geral foi 23.000. Pesquisa de opinião tem uma média de 16.834. É maior que a de clima organizacional, mas ainda menor que a média total. Mapeamento de processos, né, está aqui com essa média em 23.086, que é praticamente o valor aqui. Eu vou só apagar essa linha para a gente poder enxergar melhor. Veja, o valor é praticamente o mesmo da média total. Diagnóstico de mercado está um pouquinho abaixo, mas vejam que a média de plano de cargos e salários está uns 12 mil unidades monetárias acima da média total. Então, aparentemente, quando você muda de objetivo, o valor da média se desloca. Os contratos de maior valor são de objetivo de plano de cargos e salários. Isso pode ser visto também pelas medianas. A mediana aqui, ó, geral, é a mediana de 18.000. E quanto é que está a mediana aqui dos grupos? Ó, clima organizacional 11.000, abaixo, né, da mediana geral. Mapeamento de processos próximos, o diagnóstico de mercado relativamente próximo, a pesquisa de opinião abaixo e a mediana de plano de cargos e salários, que está bastante mais próxima, né, da média aqui em 35.000, está bem acima da mediana geral. Então, aparentemente, nós, ao mudarmos de objetivo, os valores dos contratos sofrem mudanças. Se não houvesse relação entre essas duas variáveis, valor e objetivo, as médias deveriam dar próximas. Deveriam dar próximas desse valor aqui. As medianas também deveriam dar próximas desse valor aqui. Mas não é o que está acontecendo. Quando eu mudo de objetivo, os valores das medidas de síntese sofrem mudanças.
E você vê também aqui, ó, mudanças na dispersão. Os dados, enquanto o coeficiente de variação geral é 63%, os dados de clima relacional são extremamente concentrados comparados com os outros. Um valor só de 0,179, 17,9%. Quem é que tem maior dispersão? Diagnóstico do mercado, 78%, maior até do que a variação total. Certo? A gente não enxerga isso se não fizer esse breakdown. Não consegue enxergar essa relação. Tá? Vocês sempre, quando forem fazer análise de dados, talvez vocês vão ter que utilizar não apenas uma variável de agrupamento, mas várias para conseguir enxergar o relacionamento que você precisa enxergar. Certo? Então, por isso, os programas são apropriados nesse sentido. Então, lembro a todos que vocês podem salvar o script, tudo que foi feito aqui nessa janela do RScript e, obviamente, se você fez aqui os cálculos, fez com o R Commander calculasse essas medidas, você também pode salvar os resultados. Certo? Então, obrigado e até a próxima.